Olá, senhores avaliadores. Meu nome é Gabriele Faria, sou estudante do 8º semestre de Biomedicina e estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o uso inadequado dos antibióticos e a sua contribuição para a resistência bacteriana. A minha orientadora foi a Nájila Bortolato. A minha pesquisa teve como base a problemática por que as bactérias são suscetíveis a gerarem mecanismos contra os antibióticos se usados de maneira errada, e trouxe também o objetivo geral, que é o funcionamento da resistência bacteriana e a sua relação com o uso indiscriminado desses medicamentos. O primeiro capítulo trouxe esses mecanismos que as bactérias utilizam para resistência contra os medicamentos e também mecanismos para sua sobrevivência ao meio. Já o segundo capítulo fala sobre as características dos antibióticos e como eles atuam perante essas bactérias. E o terceiro capítulo traz um pouquinho sobre as técnicas de sensibilidade e a importância que eles têm, para o tratamento dessas doenças infecciosas. Bom, de maneira geral, as bactérias já possuem mecanismos, para sua sobrevivência ao meio, e existem detalhes que podem acelerar esses mecanismos, que é o caso da automedicação. Mas, além disso, as bactérias possuem pontos muito positivos que auxiliam, elas a essa sobrevivência, que é o caso da multiplicação. Elas se multiplicam muito rápido e isso faz com que elas consigam se adaptar muito bem aos ambientes, mesmo que eles pareçam muito desfavoráveis a princípio. E existem também as bactérias que possuem, em seu gene, a resistência, e isso faz com que elas passem de uma para outra, como, por exemplo, a transformação, que é quando há fragmentos de DNA de bactérias mortas ou decompostas no meio e elas acabam pegando para si. Há também a transdução, que é quando, com a ajuda de um bacteriófago, ele vai fazer o compartilhamento genético entre as bactérias. E também tem a conjugação, que é quando as bactérias criam uma ponte entre elas e assim elas conseguem passar o material genético uma para a outra. Além desses mecanismos próprios, elas possuem os mecanismos contra os medicamentos, que é o caso da inativação do fármaco, que é quando enzimas vão inativar ou degradar um fármaco. Existe também a sintetização de alvo modificado, que é quando o alvo não vai sofrer nenhum tipo de degradação ou modificação perante ao medicamento. Existe também a redução da permeabilidade, que faz com que nenhum tipo de medicamento entre na célula e, caso entre, há um bombeamento que faz com que ele saia de onde está. E também a mutação, que vai alterar um alvo para outro que não tenha sido afetado. E falando sobre os antibióticos, eles têm como objetivo matar, a bactéria, inibindo totalmente o seu crescimento, e isso pode ser feito de maneira natural ou sintética. E assim, eles têm uma classificação, que é o bactericida, que vai matar completamente a bactéria, inibindo o seu crescimento, e de maneira irreversível ele não fará mais nenhum tipo de replicação. E existe o bacteriostático, que vai ter o auxílio do sistema imunológico, porque o fármaco ele só vai atuar na inibição do crescimento da bactéria. Então, em conjunto com o sistema imunológico, eles conseguem retirar a bactéria do organismo de forma completa. E assim, os antibióticos, eles precisam ter, uma toxicidade seletiva, para que não haja dano, para o paciente e que eles consigam fazer o trabalho deles, que no caso é inibir o crescimento da bactéria e matá-la. E assim como as bactérias, eles possuem também mecanismos para fazer o que eles precisam fazer, que no caso é inibir o crescimento da bactéria. E no caso é a inativação da síntese da parede celular, que vai atuar diretamente na síntese da parede celular, bloqueando o peptidoglicano, que é o que vai conferir, a parede da bactéria. E tem também a inibição da síntese proteica, que vai inibir o crescimento da bactéria. Existe a destruição da membrana plasmática, que além de aumentar a permeabilidade, ele vai fazer com que componentes celulares sejam ativados e assim matando a bactéria. Existe também a inativação de ácidos nucleicos, que vão impedir o desenvolvimento e também a replicação da bactéria. Além disso, existe também a inativação do metabolismo fólico.
Segundo a OMS, as bactérias estão tendo, né, uma rápida evolução, uma rápida adaptação, e isso faz com que doenças comuns acabem tendo um tratamento muito difícil, porque os medicamentos mais conhecidos acabam não tendo o efeito esperado. E isso traz uma preocupação muito grande, claro, para eles, para os profissionais da saúde, para a indústria farmacêutica, que não consegue criar um medicamento que acompanhe essa rápida evolução e essa rápida adaptação. E isso acontece muito também por conta de propagandas tendenciosas, né, que incentivam, de certa forma, as pessoas a se automedicarem e nunca trouxeram as consequências dessa automedicação. Além disso, também, o caso de usar antibióticos para outros tipos de doenças, que é o caso das doenças virais, e foi como aconteceu com o caso do novo coronavírus, sendo uma doença viral, acabou tendo um aumento muito grande na automedicação e também no tratamento precoce. E para que isso seja feito de maneira mais segura, existem as técnicas de sensibilidade, que é o caso do antibiograma, que tem como objetivo identificar a ação do fármaco perante o micro-organismo. Isso pode ser feito com um ou mais antibióticos, e ele vai identificar a sensibilidade da bactéria perante aquele medicamento. E o antibiograma, ele pode ser feito de maneira qualitativa pelo método de discodifusão, que é quando em uma placa de Petri é colocado pequenos disquinhos cobertos por um antibiótico conhecido sobre a superfície de um agar que está inoculado um micro-organismo. Passado as horas, né, na estufa, ele vai criar halos clarinhos em sua volta, caso a bactéria seja realmente sensível àquele medicamento. E isso vai ser medido com uma régua milimétrica e vai ser classificada em sensível, sensibilidade aumentada durante a exposição ou resistente. E além do disco de fusão, há também um teste muito semelhante, que é chamado de E-teste, e diferente do disco de fusão, ao invés de círculozinhos colocados no agar, são tiras que também têm os antibióticos conhecidos e tem o mesmo objetivo de identificar a ação do fármaco com aquele micro-organismo, mas ele é um pouquinho mais caro do que o disco de fusão. E assim a gente conclui que é importante que tenha assim um conhecimento prévio sobre os antibióticos, sobre as bactérias, e consiga fazer essa correlação com o antibiograma, que tenha assim uma consciência por parte, né, principalmente dos profissionais da saúde, que não haja a automedicação, que não haja a prescrição indevida desses medicamentos, e que traga mais informações ao público, mais conhecimento sobre essas resistências, que é um problema de saúde pública, que não afeta uma pessoa, afeta várias pessoas. E com mais informações, né, sobre essa resistência e o que causa a automedicação, acredito que tudo pode se resolver, e a gente evita que mais bactérias resistentes apareçam, até mesmo as superbactérias. E é isso. Aqui termino, encerrar minha apresentação. Obrigada pela atenção.